Olá, olá, tudo bem? Aqui é o Ricardo que está falando e nesta aula, neste vídeo, nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas palavras de Jesus, né? Na verdade, se você entender o que eu falar aqui nessa aula, nesse vídeo, você entendeu Jesus, você entendeu todos os grandes sábios que foram enviados por ele, porque, na verdade, a mensagem de Jesus não é tão difícil, né? Não é tão complexa de ser entendida. Na verdade, a gente tem certa dificuldade de entender porque as palavras que foram usadas ali na tradução do Novo Testamento são palavras aí para... por exemplo, né? Vamos pegar lá uma parte lá, a segunda carta aos Coríntios de Paulo, né? No capítulo 13, ele começa falando assim: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não fizer com amor, com caridade, de nada adiantou. Eu seria como aí ele usa a palavra símbolo ali na tradução, né? O que é um símbolo? Símbolo é sino, né? Por que não usa sino ao invés de símbolo, né? Então, aí fica esse questionamento aí para você em algumas palavras difíceis que tem lá no Evangelho e na Bíblia como um todo, né? Por que será que alguém colocou palavras tão difíceis se a gente tem palavras mais fáceis para expressar aquilo? Fica aí essa reflexão aí para você, tá? Mas nessa aula, nesse vídeo, nós vamos falar sobre as coisas dos céus, o reino dos céus, aquilo que Jesus se refere, que é importante para nós, né? Então, por exemplo, com relação a dinheiro, ele fala assim: não acumulei tesouros na terra, tesouros, né? Não acumulei tesouros na terra, mas acumulei tesouros nos céus. E aí, olha que interessante, né? Jesus, ele dá as características, né, desse tesouro dos céus. Quais são essas características dos tesouros dos céus? A traça não rói, a ferrugem não corrói, o verme não come e o ladrão não rouba. Interessante, né? Então, esse tal de tesouros dos céus, você não perde de jeito nenhum, tá? É isso que ele está querendo dizer. Mas aí, por exemplo, eu falei sobre o dinheiro, né? Qual que é o conselho que Jesus dá com relação ao dinheiro? O conselho que Jesus dá é buscai primeiro as coisas dos céus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Em outros momentos, ele pega e fala assim, por exemplo, no Sermão do Monte, né? As bem-aventuranças. A primeira frase que Jesus fala é a seguinte: bem-aventurados os humildes, porque entrarão no reino dos céus. O que eu estou querendo dizer aqui para você? Que existe uma equivalência entre tesouros dos céus, coisas dos céus, reino dos céus. E, na verdade, se você pega outras tradições, outras culturas, outras religiões, por exemplo, Buda, ele chama o reino dos céus de autoiluminação. Confúcio, aí entra Confúcio. Olha que legal. Confúcio, ele já é mais direto, tá? Ao falar das coisas dos céus. Ele chama de sabedoria. Olha só. Confúcio, tem uma frase que eu gosto de Confúcio. Confúcio é um chinês que viveu 500 anos antes de Cristo, tá? E veja, não há coincidência nessa situação. Confúcio, na China, 500 anos antes de Cristo. Buda, na Índia, 500 anos antes de Cristo. Sócrates, na Grécia, 500 anos antes de Cristo. Elias, entre os hebreus, 500 anos antes de Cristo. Não há coincidência, tá? Essas pessoas, elas são ministros de Jesus, trabalham direto para Jesus, tá? Então, antes da encarnação do mestre aqui nesse planeta, o que ele fez? Ele mandou ministros dele
para preparar o caminho dele. E aí, por isso que você vai encontrar algumas, como eu posso dizer, algumas coincidências, né? Não existe coincidência, né? O próprio mestre fala isso. O mestre, ele pega e ensina o seguinte: de nenhuma árvore cai nenhuma folha sem a permissão de Deus. O que Jesus está ensinando aqui? Ele está ensinando que não existe acaso, não existe sorte, não existe azar. Alguém planejou. Houve um planejamento. E esse planejamento, inclusive, ele pode ser do bem ou do mal, tá? Mas, às vezes, porque Deus deu para nós o livre-arbítrio, ele permite até que algumas criaturas cometam mal, até que a gente cometa o mal. É porque a gente comete também, tá? Não vai achando que a gente é santinho, não, porque se a gente fosse santinho, a gente não estaria aqui nesse planeta, né? Ele está falando que a gente precisa entender que não existe sorte, não existe azar, não existe acaso. Alguém planejou. Inclusive a queda da folha da árvore. Aqui nesse planeta, no planeta em que nós vivemos aqui, até a queda da folha de uma árvore, foi feito um planejamento por alguém para que aquela folha caísse. E aí aquela folha, com a permissão de Deus, ela cai. Precisa ter a permissão de Deus, senão não vai rolar, não vai acontecer, tá bom? Mas olha a frase de Confúcio. Confúcio, ele fala assim, pessoa sábia, o que é uma pessoa sábia, né? Uma pessoa sábia é uma pessoa que tem sabedoria. Lembra? Sabedoria é equivalente a coisas dos céus, reino dos céus, autoiluminação. Modernamente, no Espiritismo, a gente chama de reforma íntima, tá? É a mesma coisa. São termos diferentes, são palavras diferentes para a mesma coisa, tá bom? E Confúcio, de todos os sábios, é o mais direto. Ele está sendo o mais direto. Talvez na tradução, quando o mestre passou pelo planeta, ele deve ter falado de forma direta também. Talvez ele deva ter falado de forma direta. Mas aí nas traduções, isso foi perdido. Ok? Ou, claro, ele pode ter usado as metáforas também. Não tem, a metáfora também faz muito sentido. Mas a forma mais direta de se falar reino dos céus é sabedoria, tá? Então, pessoa sábia é aquela que aprende e aplica à própria vida o que aprendeu. Olha só que interessante, né? Aprende. Aprender é humildade, tá? Não é pobreza. Humildade não é pobreza. Aprender, adquirir conhecimento é humildade. É um ato de humildade. E aplicar à própria vida o que aprendeu é um ato de caridade. Aí volta para Paulo. Paulo pega e fala que, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e todas as línguas dos anjos, se eu não fizer com amor, se eu não fizer com caridade, amor e caridade é quase a mesma coisa, de nada adiantou. Eu seria como um sino de bronze que alguém bateu, fez o som do sino e dali nada mudou, nada adiantou. Então olha só, Paulo e Confúcio estão falando da mesma coisa de formas diferentes. Ambos estão falando de sabedoria. E ambos estão ensinando como se adquire sabedoria. Que, na verdade, se você pega o Evangelho, você vai perceber que tudo que o mestre ensina está focado na humildade, ou na caridade, ou na aquisição da sabedoria, que é o reino dos céus. Toda vez que ele falar reino dos céus, toda vez que ele falar tesouros dos céus, ele está falando de sabedoria. Tanto é que tem um momento que ele pega e fala assim, que o reino dos céus é como um grão de mostarda que está dentro do coração do ser humano, que deve ser cultivado, deve ser cuidado para que se torne uma árvore robusta
e dê frutos. O reino dos céus, então, é como um grão de mostarda que está dentro de nós, que deve ser cuidado, deve ser cultivado. Como que se cultiva? Com a humildade e com a caridade. Vamos aos conceitos, então. Olha só, quiser anotar, tá bom? Seria interessante, porque raramente você vai ouvir sobre isso em outros lugares, tá? São poucas pessoas que têm esse entendimento, infelizmente, né? Na verdade, esse entendimento que eu tô transferindo aqui para você não é um entendimento novo. Na verdade, tudo que eu tô falando aqui está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Tá lá no Livro dos Espíritos. Qual que é o caminho para o reino dos céus? A humildade e a caridade. Qual que são as raízes de todo mal? Que são o contrário da humildade e caridade. Qual que é o contrário da humildade? É o orgulho. Qual que é o contrário da caridade? É o egoísmo. O que é humildade? Humildade é querer aprender. Humildade é isso. Humildade é querer aprender. Veja que não tem nada a ver com pobreza. Por que a gente confunde com pobreza? Porque lá na tradução tá lá, pobres de espírito, tá? Mas quando tá lá, pobres de espírito, ele quer dizer humilde. Por isso que a primeira frase lá do Sermão do Monte do Mestre está falando: bem-aventurados os humildes, porque eles entrarão no reino dos céus. Então, a primeira coisa que você tem que ter é humildade. Inclusive, olha que interessante, né? Jesus apresenta as crianças como modelo para nós seguirmos, para conseguirmos entrar no reino dos céus. Quem não se assemelhardes a estes pequeninos aqui, não entrará no reino dos céus. Por que Jesus apresenta as crianças? Porque justamente as crianças têm essas duas características. Elas são humildes e elas são caridosas. Quer ver? Humildade é querer aprender. A criança ela é curiosa, né? Ela quer aprender sobre tudo, ela pergunta sobre tudo, ela quer brincar até tarde, né? Ela quer, porque brincar é um exercício de aprender, né? Ela quer estar em atividade para aprender, tal. Isso é humildade. A gente precisa recuperar essa humildade que nós temos, né? Nós fomos crianças já um dia. E o contrário da humildade é o orgulho. Qual que é a postura do orgulho? Qual que é a postura da pessoa orgulhosa? A pessoa orgulhosa, ela acha que sabe tudo. Ela pode tudo. Ela não precisa de ninguém. Ela são os doutores da lei da época de Jesus, né? Eles sabiam tudo. Eles são bons pra caramba. Então, o orgulho é o orgulhoso, a orgulhosa é aquela que pensa que já sabe tudo. E nós somos, eu acho algumas coisas em nós muito estranhas, né? Quando a pessoa não sabe nada sobre o assunto, aí que ela quer dar opinião, aí que ela quer falar que sabe, aí que é muito estranho isso. Eu acho muito estranho, tá? Nós somos assim, às vezes a gente não sabe nada sobre um assunto e quer opinar. Peraí, antes de a gente opinar sobre algo, a gente precisa ter conhecimento. A gente precisa ter humildade. A gente não pode sair daí opinando sobre as coisas sem saber do que se trata. Porque a gente pode estar falando besteira. Nós somos um pouco estranhos, eu acho, tá? Mas e aí a caridade, né? A caridade, quando a gente fala de caridade, a gente confunde com dar esmola, por exemplo. Dar esmola é caridade? Bom, às vezes é. Quando que a esmola é uma caridade? Quando é feito da forma como Jesus ensinou, que é: dai com a mão direita e não deixe a mão esquerda ver. Essa forma é caridosa. Vamos colocar isso para os nossos tempos agora, tá? Você tá lá numa padaria e pediu um lanche. Aí, geralmente os lanches de padaria são grandes, né? E aí eles pegam e cortam no meio. Aí, legal. Você fez o lanche,
pedir o lanche, né? E aí você percebe, opa, tem uma pessoa ali que, se ela não comer urgente, ela precisa comer rápido, porque senão já ela cai. Você percebe uma pessoa necessitada. O que você pode fazer? Você pega e chama aquela pessoa, senhor, vem aqui, por favor. Aí ele chega perto, pois não. Então, tá vendo esse lanche? Olha só que lanche grande. Eu não vou dar conta de comer todo esse lanche. Você faz um favor, quebra um galho pra mim, come esse lanche aqui, me ajuda. E aí você dá o lanche para ele comer. Me dá um copo aqui para mim, por favor. Olha, nossa, olha o tamanho desse suco, eu não aguento tomar tudo isso. Espera aí, dá um copo aqui. Aí você pega o copo, coloca o suco naquele copo e entrega para a pessoa. Essa é a forma de dar com a mão direita e não deixar a mão esquerda ver. E vamos a outra situação que é o contrário dessa. Aí você pega e compra... Você não, espero que você seja mais consciente do que isso, tá? Mas uma pessoa pega, vai lá no mercado, compra uma cesta básica, vai lá na favela, entrega para uma família pobre. Não é humilde, tá? Humilde é diferente. O significado de humilde é diferente. Entrega para uma família necessitada, uma família pobre. Aí pega o celular e faz uma selfie. Interessante, né? Eu acho que Jesus profetizou as selfies, né? Dai com a mão direita e não deixa a mão esquerda ver, né? Eu acho que Jesus profetizou aí a selfie. Ele sabia que isso ia acontecer, né? Ele sabia que ia ter pessoas que ia ajudar com a mão direita e com a mão esquerda ia tirar uma selfie, né? Então isso não é caridade. Aí, em outros momentos, Jesus pega e explica, já recebeu o que você queria. Você não queria notoriedade? Você não queria aparecer? Então, você já recebeu o que você já queria receber. Você queria receber notoriedade, você recebeu notoriedade. Só que você não praticou a caridade. Ou seja, segundo Paulo, de nada adiantou. Aí, olha só. Voltemos um pouquinho para Confúcio. Confúcio fala assim, pessoa sábia é aquela que aprende, adquire conhecimento e aplica esse conhecimento à própria vida. Paulo pega e fala assim, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens. O que é saber falar todas as línguas dos homens? Conhecimento. Conhecimento. Inclusive, por exemplo, matemática é uma linguagem, né? Uma língua. Então, ele está falando de conhecimento. Ainda que eu tivesse todo o conhecimento do mundo, se eu não fizer com caridade, com amor, ou seja, se eu não aplicar esse conhecimento à minha própria vida, de nada adiantou. Por que ele fala que de nada adiantou? Porque é o seguinte, imagina um médico do posto de saúde. Aí, aquele médico trata as pessoas de qualquer jeito. De qualquer jeito. Às vezes por causa da cor da pele, às vezes por causa da roupa, por algum motivo qualquer. Trata a pessoa de qualquer jeito. E veja, esse médico, ele adquiriu conhecimento. Só que ele não está aplicando à própria vida esse conhecimento. Como assim? Porque ele está atendendo as pessoas de qualquer jeito. Ele não está fazendo com amor. Ele não está fazendo com caridade. Aí o que vai acontecer? Na próxima reencarnação, essa pessoa vai ser médico de posto de saúde de novo. E aí, enquanto ele não aprender a fazer o trabalho dele com amor, com caridade, com vontade, com atenção, ele vai continuar naquela posição. Ou seja, de nada adiantou. Ele não conseguiu adquirir a sabedoria. Ele não conseguiu colocar um tijolo a mais no reino dos céus dele. Ele não conseguiu fazer o que tinha que fazer. Por isso que tem uma fala de Jesus, que eu tenho quase certeza que essa fala foi mudada. Porque na Bíblia está assim, se não pagar centavo por centavo, não sairá de lá. Ceitil por ceitil, né? Centavo por centavo. Enquanto não pagar centavo por centavo, não sairá de lá. Na verdade, eu acredito que o mestre falou o seguinte, enquanto
você não adquirir a sabedoria que você tem que adquirir naquela posição, você vai continuar naquela posição. Por isso que você vê um monte de gente por aí que fica numa posição por muito tempo na vida, tal, e não muda, tal, não sei o quê, né? Por causa disso, tá? Porque não fez com amor. Enquanto não fizer com amor, não adquiriu a sabedoria, vai ficar lá. Aí tá bom, vamos supor agora, pegando esse mesmo exemplo aí do médico, tá? Vamos supor que esse médico se toque. Poxa, na faculdade de medicina, porque ele aprende isso também, tá? Na faculdade de medicina, eu aprendi que eu tenho que lidar bem com as pessoas, eu tenho que tratar bem, que faz parte do tratamento, faz parte da cura, a pessoa se sentir bem, né? Sorrir, etc, né? E faz parte da cura. E eu tô tratando as pessoas de qualquer jeito? Não, pera. A partir de hoje, eu vou começar a fazer direito o meu trabalho. Eu vou começar a atender bem as pessoas. Aí, sabe o que vai acontecer com esse médico? Depois de um tempo, fazendo desse jeito, fazendo com amor? Aí, vai acontecer o seguinte. Alguém vai pegar, puxar o tapete dele. Por que Deus permite que alguém puxe o tapete de alguém? Porque nós somos teimosos, né? Nós não queremos mudanças, nós não queremos melhorar, nós queremos ficar ali, naquela posição, do jeito que a gente tá, paradinho. A gente não gosta de mudança. Aí, você já aprendeu o que tinha que aprender lá, porque você fez o seu trabalho com amor. E aí, você quer ficar ali pro resto da sua vida, se puder, né? Recebendo aquele salário, fazendo a mesma coisa, tal. Aí, alguém vem e puxa seu tapete. Antigamente, quando eu era mais jovem, e isso acontecia comigo, eu ficava até bravo, tá? Ficava bravo, tal, não sei o quê, não entendia a situação. Mas hoje eu não fico mais bravo. Por que hoje eu não fico mais bravo? Porque eu entendi, eu percebi que isso acontece, primeiro por permissão de Deus, né? Nenhuma folha cai de nenhuma árvore sem a permissão de Deus. Se Deus permitiu que isso acontecesse comigo, é porque eu não preciso mais ficar ali. O que eu tinha para aprender naquele lugar, eu já aprendi. E de fato, todos os lugares onde alguém puxou o meu tapete, até hoje eu sei fazer o trabalho lá. Eu sei fazer com maestria. Eu não desaprendi. Por quê? Porque o conhecimento, aquele conhecimento já foi transformado em sabedoria. Aí, inclusive na humanidade, na história da humanidade, tem diversos exemplos desse tipo de situação, né? Você pega, por exemplo, Mozart, um austríaco músico que viveu no século XVIII ou XIX, eu não sei exatamente qual século que ele viveu, que aos 6 anos de idade compunha músicas clássicas. 6 anos de idade. Da onde que ele trouxe essa sabedoria? Ele trouxe de outras vidas. Nas outras vidas, ele adquiriu conhecimento de música, aplicou o conhecimento de música à própria vida, ou seja, tocou piano, tocou algum instrumento, foi maestro, fez isso com amor, fez isso porque gosta da música, não fez isso de forma obrigada, e aí ele adquiriu a sabedoria. Ele transformou o conhecimento em sabedoria. Então, aí ele consegue, porque, veja, olha a fala do mestre de novo, né? A traça não rói, a ferrugem não corrói, o verme não come. O que é o verme? É quando a gente morre, né? Quando a gente morre, quando a gente desencarna, a gente deixa o nosso corpo de carne para trás e esse corpo de carne é comido pelos vermes, né? Conforme Machado de Assis colocou ali em Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Ele faz uma dedicatória, né, nesse livro. Ele fala assim, ao primeiro verme que comeu as minhas primeiras carnes, né? O humor negro do Machado de Assis, né? E aí, o ladrão não rouba. Sabedoria, o ladrão pode roubar roupa, bens, materiais, mas nunca vai roubar de você a sua sabedoria, tá bom? E então, e aí olha só, né?
Quando você adquire o conhecimento e aplica a sua própria vida, você transforma o conhecimento em sabedoria e aí você consegue transferir de uma encarnação para outra. Aí, mais uma coisa que normalmente as pessoas não se atentam é o seguinte: nós tivemos muitas reencarnações. Não é meia dúzia. Foram muitas reencarnações. E vamos ter muitas ainda. Bom, vai depender da gente, né? Se a gente se esforçar, a gente vai ter menos reencarnações. Se a gente quiser ficar parado, vai ter mais reencarnações, né? Não sairá de lá enquanto não adquirir sabedoria. Por que então, se a gente teve tantas reencarnações, e aí a gente já passou por todas as raças do planeta, por todos os povos, todas as civilizações, eu já fui português, eu já fui negro, eu já fui russo, eu já fui chinês, eu já fui índio, eu já passei por todas as raças do planeta. Nessa encarnação eu sou neto de japoneses, e eu já passei por todas as reencarnações possíveis, inimagináveis, inclusive em raças que não existem mais, provavelmente em outros planetas, e assim por diante. E você também. Aí tá bom. Aí você poderia me perguntar, tá, então por que eu tenho tanta dificuldade com matemática? Eu vou explicar por que você tem tanta dificuldade com matemática, apesar de ter estudado matemática já em várias reencarnações. Porque toda vez que você estudou matemática, você estudou para passar. Você não estudou porque nossa, eu quero aprender matemática porque é legal, dá pra gente usar aqui, acolá, tal, não sei o quê. Não. Você estudou para passar na prova. Como você estudou para passar na prova, o que acontece quando a gente estuda alguma coisa para passar na prova? No dia seguinte a gente esqueceu. Não é assim? É por isso que você não adquiriu ainda, talvez, sabedoria suficiente. Eu e você, tá? Não tô dizendo só você, não. Eu também, tá bom? A nossa obrigação, então, é a humildade, exercer a nossa humildade e a caridade. O contrário da caridade é o egoísmo. O que é o egoísmo? Ah, quero tudo só para mim. Quero tudo só para os meus familiares. Isso é egoísmo. Tá? É o contrário da caridade. Uma pessoa caridosa, ela não quer o bem do mundo só para ela. Ela quer o bem do mundo para todo mundo. Chamamos isso de fraternidade também, né? Nós somos uma fraternidade. Nós somos irmãos. Nós todos somos filhos de Deus. Então, se você entendeu essa obrigação que nós temos aqui no planeta Terra. Porque tem gente que fala aqui, eu não sei para que eu nasci, né? Eu tô te falando agora, para que você nasceu. Para você ser humilde, para adquirir conhecimento. Ou seja, você vai estudar. Vai aprender, vai participar de cursos, seminários, vai buscar o conhecimento. E esse conhecimento que você adquirir vai dar um jeito de aplicar a sua própria vida. Para ficar mais claro ainda, vamos pegar o exemplo do médico de novo. O médico, ele sabe que fumar faz mal. Ele ouve isso desde o colégio, tal, não sei o quê. Aí tá, só que tem alguns que fumam, não tem? O que está acontecendo em um médico que tem o conhecimento de que fumar faz mal, mas continua fumando? Ele é humilde, ele tem a humildade para aprender, mas ele não está fazendo caridade, não está aplicando a própria vida. Ele fuma. Mas vamos supor que aí ele se tocou também de novo. Ele se tocou. Não, peraí. Eu estudei a vida toda que cigarro faz mal. E eu vou continuar fumando? Não, vou parar, né? Aí ele para de fumar. Agora, ele está aplicando o conhecimento à própria vida, caridade, para ele mesmo, está aplicando a caridade para o próximo. Por que ele está aplicando a caridade ao próximo também? Porque ele está
dando o exemplo de que é possível parar de fumar. Então tem aquelas pessoas que falam assim, não consigo parar de fumar. Eu consegui? Como não consegue parar? Qualquer pessoa que tem vontade consegue parar. E aí ele está dando exemplo para outras pessoas que fumam de que é possível parar de fumar e que é importante parar de fumar. Então ele está fazendo o bem para si mesmo e para o próximo. Porque caridade é fazer o bem para si mesmo e para o próximo, tá? Então, por exemplo, quando alguém cuida da gente, quando alguém educa a gente, quando alguém nos ensina alguma coisa importante, com a intenção de fazer o bem. Isso é importante, tá? Não por obrigação, mas com a intenção de fazer o bem. Aí, essa pessoa está fazendo caridade. E aí, o que está acontecendo? Ela está aplicando o conhecimento à própria vida, está acumulando conhecimento, está acumulando tesouros dos céus. Não acumulei tesouros na terra, acumulei tesouros nos céus, que a traça não rói, a ferrugem não corrói, o verme não come e o ladrão não rouba. Muito obrigado, forte abraço. Tchau, tchau.